Olá, eu sou Mário Lopes, sou educador, trabalho com desenvolvimento humano e também estou aqui na TV Relacionamento. Olá, internautas, iniciamos mais um programa Gestão Executiva. E hoje nós vamos conversar com uma professora do mais alto gabarito, que eu tenho certeza vai encantar a todos vocês. Marcela Ferreira, gratidão pelo seu tempo, pela sua dedicação a esse trabalho. Eu que agradeço, muito obrigada. Marcela, conta um pouquinho para os nossos internautas quando você nasceu, um pouquinho da sua trajetória profissional e como você acabou se tornando uma professora universitária. Sim, eu nasci aqui em São Paulo mesmo, sou paulistana, da Zona Leste, nasci na Vila Formosa. Legal. E fiz toda a parte escolar aqui em São Paulo. Quando eu estava no colégio, fiz um colégio técnico em processamento de dados na época. E era nos 2000, o turismo estava em pleno crescimento e eu resolvi fazer a faculdade de turismo. Eu fiz uma seleção de universidades que eu poderia cursar e eu escolhi fazer a Universidade de São Francisco, que fica em Bragança Paulista, porque lá a gente tinha um campus que era um hotel. Modelo, né? Era Isso, modelo. é um modelo, exatamente. Era um campus que era um hotel de verdade, né? Que funcionava todo dentro do modelo. Então eu escolhi estudar lá. Então em 2000 eu estudei. A parte de hospitalidade estava totalmente inserida. Eu me formei então em turismo, sou bacharel em turismo com ênfase em gastronomia, que na época a gente escolhia qual vertente você poderia optar, né? Então eu fiz as aulas de gastronomia também. Depois disso eu tive um professor, o João Luiz Hoffel, que ficou marcado assim, ele falou assim, você tem que fazer uma pós-graduação para dar aula. Eu nunca tinha pensado nisso, eu falei, tá, vamos lá. Terminei então a graduação, fui fazer uma pós-graduação no Senac, que é para docência do ensino superior, voltado para a área de turismo e hotelaria. Ah, específica, né? Específico, uma especialização para dar aula em faculdades, universidades. E nisso eu fui convidada por uma rede de cursos técnicos para começar a dar aula, para ter experiência. Nisso que eu já estava nesse curso técnico, eu fui convidada para fazer uma entrevista numa faculdade que se chama Drummond. E eles me convidaram, passei nessa entrevista e esse ano completa 17 anos que eu estou no Drummond. Que bacana! Lecionando então nessa área de turismo, hotelaria, gastronomia. E depois eu fui trabalhando também em paralelo à área de gestão. Eu fiz pós-graduação em gestão empresarial para ir para a área administrativa. Depois também eu entrei para a área acadêmica e hoje eu faço mestrado em hospitalidade na Universidade de Morumbi. Hoje eu estou mestrando na área de hospitalidade, que é um programa da Embi Morumbi, que consolidou aí 20 anos e que é bastante reconhecido. Em contrapartida, eu trabalhei todo esse período em agência de viagens. Legal. Então, desde que eu me formei lá atrás, em 2003, junto com a docência, eu também atuo no mercado. Então, eu trabalho numa agência de viagens, eu faço consultoria na parte de turismo e hotelaria. E sempre se atualizando, frequentando eventos da área, aprendendo sobre a área, vendo o que tem de atualidade e sempre construindo uma parte desse campo da gestão, desse campo do empreendedorismo, que é bastante necessário para que eu leve também para dentro da sala de aula. Porque hoje a gente precisa de um profissional que ele esteja antenado ao que está acontecendo no mercado para levar isso para dentro da sala de aula e o aluno consiga entender também que a teoria faz parte desse contexto da prática do mercado. Então nisso eu fui trabalhando eventos, a parte de agenciamento, eu sou anfitriã de viagens também, então sempre que a gente monta grupos de viagem eu costumo acompanhar. Que bacana! Então sempre acompanho. Por algumas agências mesmo? Eu trabalho em uma agência específica, que é a Anália Franco Turismo, também fica na Zona Leste aqui de São Paulo. Então, sempre que a gente monta algum grupo, eu acompanho esses grupos, tanto no Brasil quanto fora no Brasil. Então, a gente tem algumas experiências, precisar Itália, Portugal, onde a gente montar um grupo, Tailândia, eu acompanho, a gente tem uma equipe. Certo. E sempre uma de nós acaba acompanhando esses grupos nas viagens para dar todo o amparo. A gente chama de anfitrião, porque realmente a gente está lá para receber, para amparar, para verificar as necessidades.
e a gente sempre contrata um guia de turismo, que é o profissional credenciado pelo Ministério do Turismo para acompanhar esses grupos. A gente vai no suporte do guia, fazendo todo o acompanhamento da viagem. E nessa a gente vai construindo a carreira, continuo estudando, continuo fazendo cursos, então eu faço bastante curso na área de gastronomia para poder me atualizar mais ainda, porque o mercado te traz essa dinâmica do dia a dia de você aprender essa parte da gestão, a parte do empreender, a parte de marketing, você está vivenciando. Mas como eu também atuo nesse campo grande, que é a hospitalidade, eu procuro fazer cursos especiais para me atualizar também. Ô, Marcela, então a gente vê que você é uma eterna aprendiz. Exatamente. Que é muito bom, né? E a cada ano a tecnologia também muda, os tipos de fogão, tipo de, sei lá, um monte de coisa, e aí você tem que estar sempre se aperfeiçoando, né? Exatamente. Assim, tanto o maquinário ele muda, a tecnologia ajuda muito, mas também a parte dos sistemas acaba mudando. A tecnologia ajuda a gente a gestão também, né? Cada vez mais a gente tem sistemas ligados à área de turismo, à área de hotelaria, que vai ajudar a gente a compor um grande campo que ainda falta muito conhecimento, que é a gestão do turismo. Perfeito. As pessoas se aventuram muito na área do turismo sem ter o conhecimento técnico. E isso acaba inviabilizando uma série de crescimento, uma série de políticas públicas que fariam um efeito muito maior se as pessoas que estivessem inseridas nesse campo tomassem esse cuidado com o aprendizado. Então, não é porque você gosta de viajar que você pode ser um gestor de turismo. Exatamente. Você precisa entender quais são as gostar de gente práticas. também. Isso é essencial. Isso é essencial. Para trabalhar com a hospitalidade como um todo, tem que gostar de gente. Tem que ser aquela pessoa que gosta de estar com gente, que gosta de ser gentil. Então, essa relação, essa troca que a gente fala, né, que é do hóspede com o anfitrião, que é um dos princípios da hospitalidade, tem que estar na pessoa, assim, ela tem. Não adianta eu falar, olha, você vai se dar muito bem na área da hospitalidade se você não gosta de pessoas. Exatamente. Você pode ser uma excelente profissional técnica para trabalhar em determinados cargos e funções, mas para o dia a dia precisa gostar de pessoas. Ô Marcela, em que momento foi, sei lá, quando você terminou o fundamental, que você descobriu que era mais de humanas ou no médio? Sabe o que foi, para te falar a verdade, assim, o marco foi uma feira do estudante que eles faziam lá no centro de convenções da INB. Eles faziam todo ano uma feira do estudante, onde iam várias faculdades, iam várias editoras também, e eles faziam pequenas demonstrações de cursos. Porque na realidade eu ia fazer direito, que era uma vontade do meu pai, que eu fizesse direito. Ele é advogado? Não é, mas ele porque sempre muitas gostou. vezes, assim, seguia a família, né? Seguia a família, exato. Não, ele não era advogado, mas ele sempre quis que eu fizesse direito, ele sempre Então, comentava. Minha mãe sempre foi muito tranquila quanto a isso. Tá. Minha mãe falava, eu confio na educação que eu dei, eu sei que ela vai escolher um bom caminho, tanto eu quanto meus irmãos, eu tenho mais 2 irmãos, e ela nunca optou, nem influenciou nessa parte. Mas ele falava que ele gostaria que eu fizesse advocacia. Mas eu fui nessa feira do estudante, pontualmente quando eu estava no 3º ano do ensino médio, e eu vi uma apresentação sobre turismo. Estavam eu e mais alguns amigos, e a gente se encantou com essa apresentação, no entanto que todos nós fizemos turismo. Então, éramos em 4, uma turminha na sala de aula, e nós 4 fizemos turismo. Por isso que é muito bom que você tenha um profissional bom falando. Exatamente. Né? Foi não pode ser pouco, qualquer um, né? Tem que ser um cara que ele mostra paixão pelo que ele está falando. Tinha uma publicação que chamava Guia do Estudante, também, se não me engano, era da editora Abreu, se eu não estiver enganado. E a gente foi olhar o que era o curso, nota de corte do vestibular. Era um curso que estava em plena ascensão em 2000, então a gente olhou para a cara do outro e acho que a gente devia fazer isso. E deu certo, fizemos nós 4 e eu continuo na área, atuando no turismo desde então, nunca mudei de área, sempre eu estudei turismo e trabalho no turismo desde então, já vai para 23 anos. Que legal. Marcela, se a gente for ver a Marcela quando entrou no 1º ano da faculdade e a de hoje, você nunca ia imaginar.
Não queria imaginar. A alegria é a mesma. Assim. Sim, mas costumo assim, dizer que mesmo o entusiasmo foi que eu muito mais do que entrei, o sonho, né? muito mais. Sim. Mesmo o entusiasmo que eu cheguei no primeiro dia da faculdade, eu tenho até hoje, Sim. graças a Deus. Mas assim, naquela ocasião ainda não vinha viagens ou viagens internacionais, não tinha. Eu não tinha a mínima ideia do que estava por vir. E você já era boa na cozinha ainda não? Olha, eu sempre gostei, mas não era nada na prática, assim. Sim. Hoje eu tenho algumas técnicas, mas também não sou chefe de cozinha. Eu tenho colegas muito melhores que são chefe realmente, mas assim, eu tenho um conhecimento. Eu me dou muito bem com a área de agenciamento, com a área de eventos, então por conta disso eu acabo fazendo de tudo, né? Porque a gente tem que vestir a camisa e se precisar limpar o chão a gente limpa, se precisar cozinhar a gente cozinha. Perfeito. Não tem problema. Falta muito isso. Vale aquilo que tem que proporcionar para o cliente. E a imagem que ele tem, não é, isso aqui deveria ter sido feito por qualquer pessoa, não. Tem que cuidar para que ele tenha a melhor imagem possível. Né? Exatamente. Da instituição como o que eu percebo hoje é que as pessoas estão muito departamentalizadas, digamos assim. O meu trabalho é esse, eu vou fazer esse e pronto. Exatamente. Falta mais, eu acho que pessoas com proatividade no sentido de aí um papel no chão, eu vou pegar esse papel, não importa quem não é a minha função. Isso. Então, vou pegar o exemplo de um evento mesmo. Se tiver que varrer, a gente vai varrer. Se tiver que cozinhar, a gente vai cozinhar. Eu já passei por problemas, por exemplo, acompanhando o grupo, de chegar num meio de hospedagem, numa pousada, e ter problema na cozinha. E eu e mais uma pessoa que trabalha comigo, uma amiga, nós irmos para a cozinha e fazer a refeição do grupo. Legal. Então, assim, é proatividade. Se eu estou vendo que é algo que precisa ser resolvido, vai e resolve. Não espera alguém fazer. Se Isso precisar é muito cantar, importante. você vai? Não, aí já não dá. Essa parte a gente já pula, porque aí já não consigo. Maravilhoso, viu? Ô Marcela, então você se identifica bem em sala de aula hoje? Sim. Eu tenho uma boa convivência com todos em sala de aula. E assim, a equipe que eu trabalho em todas as faculdades que eu estou atualmente, eu trabalho em 3 faculdades hoje. As equipes são maravilhosas. Então, assim, aquele capital humano, eu falo que é o que eu mais tenho de presente nesses lugares que eu trabalho. Não tem um lugar que eu vá trabalhar e falar, nossa, a equipe é ruim, ou eu não me dou bem com alguma pessoa, não. Todas as pessoas que eu estou atuando, elas me trazem algo para eu aprender, a gente troca bastante. Inclusive com os alunos também, eles me ensinam muitas coisas todos os dias. Que bom, essa troca é muito importante. E aquilo que você falou, antigamente, você tinha professores só teóricos. Né? Mas daí acaba cansando um pouco, porque o aluno percebe, né, que faltou a vivência. E eles querem muito, eles são ávidos assim no sentido, o que eu posso fazer isso na prática? Onde eu uso tal conhecimento? Como que eu faço para eu entrar no mercado de trabalho? Então eles têm assim uma vontade muito grande de entrar no mercado de trabalho, um receio de não conseguir uma vaga por falta de experiência. Então, qual a preparação que precisa ser, além da sala de aula, o que eles precisam ler mais, o que eles precisam pesquisar, que filmes que eles podem assistir melhor? Eu como metodologia de trabalho, eu gosto muito de levá-los para campo. Que bom. Então não é só ficar ali, a sala de aula é importantíssima, a teoria é importantíssima, mas hoje com as metodologias ativas, a gente fala, né, é um método um pouco reverso de aprendizagem, que eles vão muito mais em busca do que aquele professor que ficava escrevendo no quadro. Então eu gosto muito de sair. Então eu costumo levar os alunos para eventos, eu costumo levar para visita técnica, eu trago profissionais para conversar, isso eu e toda a equipe que trabalha junto comigo. A gente está muito nesse movimento de fazer com que eles vejam aquilo na prática. E eu acho muito importante eles irem para um congresso, eles participarem de um meeting, enfim, de um contexto aí, principalmente em eventos específicos da área, para que eles aprendam, saibam o que está sendo falado. O Sebrae também é um parceiro muito legal nesse sentido de aprendizagem, de oficina, de workshop, que eu também gosto de fazer com que eles participem. E com isso eles vão vendo que o que a gente fala em sala de aula tem tudo a ver com a prática, que é o que eles buscam, que eles têm vontade.
Claro que o incentivo à pesquisa, ao desenvolvimento é muito importante, porque a gente tem sim que produzir textos, artigos, enfim, um crescente academicamente falando, para a gente ter uma ciência estabelecida, mas junto sempre com o que pode ser feito na prática. Ainda mais o turismo, que ele muda de um minuto para outro. Um dia a gente tem duna no lugar, outro dia a gente não tem mais, o vento levou, um dia a gente tem chuva, um dia a gente tem sol, então é uma dinâmica assim, muito rápida, que a gente tem que estar sempre ali vendo esse movimento geral do mundo, né, para ver o que é verdade. Um dia a gente tem uma guerra civil, outro dia está fechado por conta de determinado problema climático, então tudo isso é muito importante que eles saibam ter jogo de cintura para atuar. E o profissional do turismo, ele aprende muito sobre logística também, né? Muito. De Operação logística mesmo, né? Veia. É verdade, né? Para que tudo dê certo, os horários são cumpridos rigidamente, né? Vale o bem-estar, né, de quem recebe aquilo. Né? Exatamente. Eu falo, quando a gente está acompanhando o grupo, a gente é o primeiro a acordar, o último a dormir. É verdade. E tem que Não, estar e às sempre vezes ali. precisa sacrificar, por exemplo, sei lá, olha, o quarto lá tal foi inundado, não tem, então sacrifica o quarto também para... Também. E pode acontecer de tudo. Uma vez, por exemplo, a gente estava em Curitiba, a gente foi fazer aquele passeio de trem de Curitiba até Paranaguá, e o tempo fechou, teve que reduzir velocidade por conta de segurança no trilho, né? E a gente atrasou muito para chegar de volta em Curitiba, e a gente tinha um compromisso, que era um jantar marcado, e todo mundo queria ir até o hotel, colocar aquela roupa maravilhosa, tomar aquele banho. E assim, eu falei, olha, se formos até o hotel, a gente perde o jantar. Não acho interessante perder o jantar, porque é um evento que está marcado, vai ser muito legal. Sim. Então a gente vai fazer o seguinte, eu vou parar o ônibus no estacionamento do restaurante, a gente vai fazer ala meninos e meninas, então eu coloquei todos os meninos para fora, deixei só mulheres dentro do ônibus, elas se arrumaram, depois a gente trocou, foi 11 meninos, subiu todo mundo para o restaurante, conseguimos chegar no horário e tudo foi perfeito. Só que no começo teve aquela confusão de que todo mundo ficou muito chateado, porque não queria ir daquele jeito. Aquela roupa, né? Não sei o quê, mulher principalmente. Exatamente, queria passar maquiagem, queria passar perfume. E depois eu consegui mostrar para eles no final. O mais importante é estar lá. Isso. Teve até pedido de casamento um dia, olha. Que cor. Foi muito. Estão casados até hoje. Que bom. Ô Marcela, nós estamos nas instantes finais, quero que você volte outras vezes, tá? Claro. Eu queria que você deixasse uma mensagem para os... quem está hoje no ensino médio, na dúvida de algumas profissões, então aqueles que ainda falaram assim, eu escutei falar sobre hotelaria, sobre turismo, sobre, né, a gastronomia, então um recado para esse pessoal e também os seus contatos, tá? Claro. Olha, o que eu costumo dizer é o seguinte, tem uma coisa que você faz gratuitamente na internet, que é o teste vocacional. Ali ele vai te dar uma diretriz, se você está mais para uma área ou para outra. Eu sempre recomendo pesquise o campo de atuação. Turismo é um leque imenso de atividades. Você pode trabalhar turismo e arte, turismo e cinema, turismo e cultura, turismo e história, turismo e política. A hotelaria ela é um campo muito técnico e rigoroso para você receber pessoas. A gastronomia é aquele dom, aquela vontade de servir, de alimentar, de receber. Então, são 3 áreas que estão correlatas dentro do campo da hospitalidade e que são apaixonantes. Então, procure, pesquise, conheça, porque se você está na dúvida do que fazer, pode ser um excelente caminho você conhecer essas áreas, como tantas outras também. Sempre me coloco à disposição para a gente bater um papo sobre essas áreas. Também na área da administração, que eu também estudei sobre ela e atuo nela em todos os outros campos, porque a administração faz parte de tudo. Minhas redes sociais também estão abertas, então meu Instagram é Marcela Nesquier. Eu tenho Facebook também, que é Marcela Ferreira de Oliveira, e podem entrar em contato, podem me chamar, o e-mail também é o meu sobrenome inteiro, marcelaferreiradeoliveira@gmail.com. Perfeito. Gratidão, tá? Obrigada, pode deixar. Conte comigo. Obrigado. Internautas, eu queria agradecer ao Eli Ferreira. Sim, nosso grande amigo. Sem dúvida, né? Com os agradecimentos, então, a essa fantástica profissional, nós finalizamos mais um Gestão Executiva. Grande abraço e até a próxima.